13ª semana da série Igreja de Corinto. Nós estamos aprendendo a mensagem de Deus para nós através da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, e hoje nós veremos a primeira parte do capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 2 até o 16. Então, abra sua Bíblia ou acompanhe conosco a leitura que faremos ali no telão. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi-lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Amados, lembremos a origem dos problemas da igreja de Corinto. Primeiro, os problemas foram em virtude de quê? Divisões que estavam acontecendo dentro da igreja por conta de personalismos. O que é personalismo? Nesse contexto, alguns diziam: eu sou do grupo de Paulo. Então Paulo era o personagem, a persona que eles seguiam. Outros: eu sou do grupo de Pedro. Outro: eu sou do grupo de Apolo. Havia aqueles que diziam: a gente não precisa de ninguém para liderar a gente, nós somos seguidores de Cristo, isso nos basta, não precisamos ser pastoreados, não precisamos ter um líder sobre nós. E isso estava dividindo a igreja por esses grupinhos, essas panelinhas, que acabaram levando aqui problemas doutrinários. Porque se um seguia um líder, outro seguia outro líder, qual era a doutrina que se deveria seguir na igreja? E esses problemas doutrinários levaram a um terceiro tipo de problema. Quais foram os problemas? Morais. Havia muitos problemas morais dentro da igreja de Corinto. E agora o apóstolo Paulo se debruça para tratar a próxima grande área de controvérsia entre os diversos partidos que havia ali na igreja de Corinto, ou seja, como os crentes deveriam proceder nos cultos, que é a partir do que vai falar no capítulo 11. E o capítulo 11 destaca dois temas
dentro desse contexto. O primeiro tema que Paulo vai abordar é o comportamento das mulheres, e o segundo são as atitudes em relação à ceia do Senhor. Nós vamos tratar hoje apenas da primeira parte. Domingo que vem trataremos da segunda parte. Então, nesse estudo nós veremos a questão relacionada ao comportamento das mulheres. No versículo 2, nós lemos assim, eu vou ler na versão que eu tenho aqui, que é diferente da NVI, a revista atualizada, que diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-lo entreguei. Vemos que, por esse falar do apóstolo Paulo, apesar daqueles que se deixaram levar por personalismos facciosos, havia naquela igreja alguns que permaneciam fiéis ao ensino do apóstolo Paulo, que é quem durante 18 meses, não anos, que por 18 meses, desde que começou, desde que ganhou a primeira alma ali para Jesus, por 18 meses ele passara com eles, doutrinando-os. E agora ele diz: eu fico feliz que haja aí nessa igreja ainda aqueles que permanecem fiéis à doutrina que receberam e que por mim foi ensinado. Agora, aqueles que disputavam a liderança, a proeminência, a importância na igreja, eles estavam transformando em ponto fundamental a questão particular de as mulheres terem que cobrir a cabeça no culto, enquanto outros diziam que não precisava de nada disso. Isso gerou um celeuma dentro daquela igreja. A questão é que libertinos, talvez nesse caso um grupo formado por mulheres da igreja de Corinto, diziam que tem nada a ver a mulher usar véu, porque em Cristo nós somos livres e Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso coração. Você já ouviu essa frase falada por alguém que usa essa frase como sim salabim para tudo? Deus sabe de todas as coisas. É uma frase usada fora do contexto para dizer nada, apenas para justificar a posição que a pessoa tem, e que é errada via de regra. Então esse grupo falava isso, tinha essa postura, enquanto os legalistas diziam que elas deveriam usar o véu, assim como também o homem devia, porque esse é o costume da lei de Moisés. E Paulo está aqui dizendo que não é uma coisa nem outra. Paulo está dizendo: o homem não tem nada que usar o véu na cabeça, mas quem tem que usar é a mulher. Vamos ver o contexto para entender por que Paulo ensina isso à igreja de Corinto. E ele diz que esse ensinamento não é só para a igreja de Corinto, mas para todas as igrejas. Quando Paulo está falando para todas as igrejas, Paulo está falando para todas as igrejas que foram recebidas por Jesus Cristo na dispensação do Novo Testamento, da liberdade que foi conquistada por Jesus na cruz e que é nosso direito e nossa herança. Para todos aqueles que já avançaram no conhecimento, entendendo que as leis cerimoniais do Antigo Testamento, obedecida pelos judeus, ela foi encerrada em Jesus, que cumpriu toda a lei e os profetas. Vamos ver aqui então um pouco do contexto, porque essas igrejas de que Paulo fala e menciona, elas estão na Grécia, elas estão fora do contexto geográfico de Israel. Lá na Grécia do primeiro século, as roupas dos homens e das mulheres eram, à primeira vista, muito parecidas. Em algumas situações, se olhava de costas, você mal poderia saber se era um homem ou se era uma mulher, porque as roupas eram muito parecidas, tanto para homem como para mulher, exceto pelo véu
que as mulheres usavam na cabeça, e que não era um véu equivalente àquele que era usado pelas mulheres árabes, como a burca. Você já viu a burca? Tapa tudo, rosto, tudo, fica só uma telinha no lugar do olho para poder enxergar e não pisar e cair no chão. Não, era um véu, era um lenço. Eu sou do tempo que a mulher usava lenço de cabelo. Quantas aqui usaram lenço de cabelo? Pelo menos para manter o Neucid no lugar, para matar o piolho. Quem já aqui usou Neucid? Ah, tem muita gente do tempo do Neucid aqui, né? Eu sou do tempo que a mulher usava lenço de cabelo, mas não por causa do Neucid, nem também para esconder o bob. Quantas aqui usaram bob em cabelo, né? Aquele negócio todo enrolado, escondia. Parecia aquela Dona Florinda do Chaves, né? Dona Florinda, né? Não, usava mesmo. A década de 70, inclusive, né? Na época do iê, 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 as meninas, as mulheres usavam o lenço do cabelo. As mulheres gregas, elas usavam um véu na cabeça, uma cobertura apenas para o cabelo. A roupa diária de todas as mulheres gregas incluía esse véu. As únicas mulheres que não usavam essa peça do vestuário eram as amantes de alta categoria dos coríntios influentes. Traduzindo, eram as prostitutas de luxo. Eram as chamadas no nosso dia de escorte. Tem gente que fez assim. Você não sabia? São os escort girls, ou as acompanhantes. Você entendeu? Os escravos também tinham suas cabeças rapadas. Então, se uma mulher era escrava, também era costume raspar a cabeça. E as mulheres que eram pegas em adultério como castigo, elas tinham também sua cabeça raspada. E elas andavam com o sinal da vergonha, porque foram pegas em adultério. Também as prostitutas sagradas lá no templo de Afrodite, em Corinto, elas usavam o cabelo curtinho e não usavam véus. Assim como sacerdotisas de outros cultos, de outros ídolos, não usavam véu. Não havia uma roupa especial para se assistir às reuniões de comunhão da igreja para adoração. Os homens vinham sem nenhuma cobertura na cabeça, como era comum na sociedade grega. Mas as mulheres usavam um véu, como era comum no dia a dia. Ao que parece, na igreja de Corinto, pelo que nós vamos continuar lendo a epístola de Paulo e vendo, quando ele chama atenção pela desordem que há no culto, dá-nos parecer algo muito semelhante do que aquilo que nós vemos em certos cultos chamados evangélicos hoje, que praticamente assemelha-se a verdadeiros cultos pagãos do espiritismo ou do baixo espiritismo, em que mulheres ficam rodando e rodando e rodando e balançando a cabeça e jogando a cabeça para um lado e para o outro e falando de forma ininteligível, porque Paulo vai chamar a atenção da igreja mais à frente a respeito desse problema da falta de respeito e a ordem no culto. E ao que parece, na excitação do culto, certas mulheres sentiam-se tentadas a tirar os seus véus, deixando os cabelos, que sempre eram longos, caírem soltos. Eu não sei se você sabe, mas houve um tempo, acredite, houve um tempo em que sensualismo era a mulher mostrar o tornozelo dela, ou a canela. Tem alguém aqui desse tempo? Tem não. Nem você, né, Zé?
Não, mas da sua mãe sim. A mulher mostrar lá a canela era imoral. O apóstolo Paulo, ele sabia que as profetisas pagãs do culto greco-romano exerciam seu ofício com as cabeças descobertas, desgrenhadas e algumas delas raspadas. E esse comportamento naturalmente causava uma séria distração para os homens, para os irmãos durante o culto, além de representar uma negação da submissão do Senhor que as mulheres casadas deviam aos seus maridos. Lá no culto judaico realizado no templo em Jerusalém, as mulheres ficavam separadas dos homens, fora da vista deles, ocultas por uma cortina, e os homens sempre oravam com um véu na cabeça. Com esse discurso, Paulo estava ajudando os cristãos judeus, homens e mulheres, a darem um passo significativo. Ele dizia aos homens que orassem com as cabeças descobertas, como está no verso 4, e esperava que as mulheres participassem ativamente da oração e da profecia, desde que estivessem com as cabeças cobertas com véu. É o que ele diz no verso 5, porque assim como era vergonhoso serem chamadas de adúlteras ou prostitutas, que é como aquelas que assim o eram na sociedade, tinham a cabeça raspada, não deveriam dar mau exemplo, então cobrissem a cabeça com véu. A submissão da mulher ao marido, a que o apóstolo Paulo se refere nesse texto, remete à ideia de honra e não de ser capacho do marido, como o feminismo, e muitas vezes feminismo de feministas crentes, membros de igreja, querem fazer parecer. Não é nada disso. Ao usar o véu, reconhecido pela prática da sociedade grega como decorosa para a mulher, a irmã, membro da igreja, fugia da aparência do mal, não usando da sua liberdade para dar lugar a sensualismo e escândalo, e ficava assim autorizada a exercer o ministério de orar ou de profetizar como o dom, ou conforme o dom que o Senhor lhe tivesse dado, guardando, como diz o Paulo, o coração dos anjos. Quem seriam esses anjos? O pastor, os líderes, os demais irmãos, homens, membros daquela igreja. Irmãos, coisa terrível é para um pastor ter uma irmã sentada, ele que fica de frente para a congregação. Coisa terrível é ter uma irmã sentada usando uma saia curta ou uma blusa que mostra demais o colo, ou usando uma calça ou vestido apertado, marcando seu corpo, insinuando as roupas íntimas por baixo. O que é que essa irmã está pretendendo? Sensualizar? Chamar a atenção de todos, principalmente dos homens, para si? Porque as demais irmãs vão olhar e vão dizer assim: agora você vê, é uma desavergonhada essa mulher. Isso é jeito de se vestir e vir para a igreja? Mas irmãos, não é jeito de se vestir e vir para a igreja, não. Não é jeito de se vestir para uma mulher crente, seja ela jovem, solteira ou casada, seja ela uma adulta ou uma senhora, mãe de filhos. Isso não é roupa, não é vestimenta para uma mulher decente, honrada e que honra seu marido e acima de tudo honra a Deus. O grande problema é que a moda lá de fora vai para dentro da casa das crentes, e as irmãs não querem ser chamadas de cafona, e por causa disso cedem a esse mundo desgraçado. O que é o mundo? Sistema que rege a sociedade, e acabam obedecendo ao sistema que rege a sociedade e regida pelo diabo. A palavra de Deus diz que o mundo está sob o domínio do diabo, e o mundo é o sistema que rege a sociedade. Então a sociedade está sob o domínio do diabo.
E tem mulheres que são tão arrogantes, são tão deusas, ou se acham deusas, no sentido de Deus mesmo, que não estão adorando a Deus. Então, não tem cabimento. E algumas dessas mulheres ainda pegam e dizem assim, na arrogância, na autolatria, isso é que eu posso chamar assim, um neologismo, inventei agora aqui. O pecado está em quem vê. O pecado está nele lá. O que o Beto tem que ficar olhando para mim, me desejando? O pecado está nele. Ele não tem a mulher dele lá não? A Valdirene? Tem que ficar olhando para mim e me desejando? Isso, irmão, é espírito companheiro de espíritos imundos. Porque uma pessoa que age desse jeito não pode ter o Espírito Santo. Pode ser membro de igreja, pode ser batizado, tomou banho nas águas, se tornou membro sócio, tudo bem? Se tornou membro sócio do clube igreja. Não pode ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Não pode ser uma pessoa que tem o Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo é amor. Amor não se porta, o que diz o apóstolo Paulo lá no 1 Coríntios 13, nós vamos ainda estudar, não se porta inconvenientemente. O amor não busca os seus próprios interesses. Ah, mas é tão confortável usar essa calça apertada de leg que eu fico com tudo exposto. É confortável, mas eu não vou buscar o meu próprio interesse, porque isso desonra a Deus, isso sensualiza, isso traz problema. Por que traz problema? É os homens que fecham os olhos. É isso que o feminismo diz, é isso que as feministas dizem: meu corpo, minhas regras. Então eu ando com a roupa, o problema está no homem. O que? Eu fui agarrada? O que? O homem ficou roçando em mim? Mas por que está usando essas roupas que sensualizam? Qual é a mulher que não sabe que o homem é atraído pelo que vê? Por que é que a mulher gosta de se emperequetar tanto, se arrumar tanto, se mostrar tão bonita? Só para que a outra, ela pareça mais bonita que a outra, ela faça a outra morrer de raiva, porque ela está mais bonita do que eu? Claro que não. É porque ela tem a necessidade de chamar atenção para si. Mas principalmente de quem? Do homem. Isso está na natureza. É assim com os animais. Embora em alguns contextos do reino animal, é o homem que busca, ou é o homem, é o macho que busca atrair. O pavão, por exemplo, é ele que joga aquelas penas todas, eriça as penas todas lá, ele fica todo lá, todo pousudo. Ele quer fazer o quê? Quer atrair a pavoa, né? Mas no contexto humano, é a mulher que faz isso. Ela quer pintar as unhas, olha lá, ela quer botar um negócio diferente no cabelo, para poder o maridão olhar e dizer assim: gostei. Porque é bom, faz bem para os olhos, faz bem para a alma, para o coração, né? Claro. Mas não pode dar lugar ao sensualismo. Não pode dar lugar ao espírito de sedução. Não pode dar lugar ao espírito de adultério, de promiscuidade, e botar na conta do outro que está vendo. Porque é claro que vai atrair atenção. O homem pode necessariamente não cobiçar, mas que vai chamar a atenção, vai atrair, vai. E pode levar ao pecado, claro que pode. E quem é responsável por isso? O homem que está sentindo isso, ou a mulher que está se vestindo de forma sensual para provocar?
Paulo está chamando a atenção das irmãs, porque lembra o que nós já estudamos até aqui? A liberdade em Cristo não me dá direito de desonrar a Deus e provocar o mal, a induzir o mal. Não é adequado que uma irmã se permita também a certos contatos afetivos que expressem intimidade, tais como abraçar de frente e com o corpo colado ao outro. Já pensou? Vem cá, amor, com a minha esposa eu posso. Está ali a Flávia, é irmã, ela é casada, eu sei que é. Casada ou não? Você é casado ou você é solteiro? Não importa. Mas vamos nesse exemplo aqui. Ela é casada e eu sou casado. Aí vou, oi minha irmã, tudo bem? Tudo bom, querida? Dá uma olhadinha no perfil. Tá errado, irmão. Que papo é esse, rapaz? Vai encostando as coisas lá, vai encostando no airbag, vai encostando. Não pode, irmão. Não. Ela já está aqui acanhada. Não pode, irmão. Papo é esse? Ah não, ela não é casada, ela é solteira, eu sou solteiro. Aí abraça desse jeito também, vem cá. Não funciona nada aí. Tá tudo desligado, não tem energia funcionando, a bateria descarregou. É ruim, hein? Não. Tá errado, irmão. Que coisa é essa? A palavra de Deus diz assim: fuja de toda o quê? Só quem sabe bem forte. A aparência do mal. Então eu vou cumprimentar a irmã. Tudo bem, minha irmã? Como vai você, querida? Tudo bem? Se é uma irmã que a gente tem realmente intimidade, de relacionamento mais afetivo, beijinho na cabeça. Que negócio de beijinho no rosto? Peraí. Ela está fugindo porque que isso, irmão? De ladinho. Você está abraçando aqui, glória a Deus, irmã. Que coisa boa ter você aqui no corpo de Cristo. A gente tem que fugir da aparência do mal, irmão. A gente tem que fugir do pecado. A gente não pode dar bobeira para o diabo. Daqui a pouco eu estou olhando para a irmã que é tão afetiva, me abraça cheia de intimidade. Daqui a pouco, por causa dessa intimidade leva a intimidade. O namoradinho antes só namorava, coisinha boa, linda, gostosa. Chega em casa, daqui a passou no abraço. Daqui a pouco está de frente. Daqui a pouco a mão está no ombro, está nas costas. Daqui a pouco nas costas já foi lá para a geografia toda. Intimidade vai levar o que, irmão? A intimidade. Não pode. Temos que guardar o coração nosso do outro e dos outros. Outra coisa, a irmãzinha está ali, minha irmã em Cristo, né? Aí eu levo ela, tudo bom, querido? Vamos ali no cantinho que eu estava conversando com você. No cantinho? Que papo é esse de no cantinho, irmão? Que história é essa? Tem que levar a irmãzinha para o cantinho, nem ela levar a irmãozinho para o cantinho. Quer conversar? Tem alguma coisa para conversar? É mais particular? O pátio é tão grande, né? Nesse negócio de vou ficar, peraí, vamos procurar aqui uma sala para a gente ter uma conversa mais particular, para não ter, aí a gente entra dentro da sala. Irmão, a gente tem que fazer o que a palavra de Deus diz: fuja de toda aparência do mal. Fugir da aparência do mal, irmão. Um dia você está com um problema, zangada, aborrecido, o relacionamento conjugal está com uma dificuldade, um problema. Aí você tem aquele irmão, aquela irmã com quem você tem intimidade. Daqui a pouco você está abrindo seu coração para ele ou para ela. Daqui a pouco o pecado entra. A palavra de Deus diz assim: não dê lugar ao diabo. Não brinca com o diabo, não. Não brinca com o diabo. Irmão, eu fui pastor solteiro durante 5 anos nessa igreja. Até esposa de diácono me seduziu.
ou melhor, tentou, porque não conseguiu não. Até a esposa de diácono ia mal no casamento, problema no casamento, chega para o pastor para tratar e fala do problema, do coração, sentimento, aquela coisa, daqui a pouco está transferindo para o pastor, aí vem com um presentinho. Irmã, pode me dar presente, amém? Fica sem dar presente não é disso que eu estou falando, tá certo? Também não precisa esperar meu aniversário para me dar presente não, gosto de presente, irmão. Aí vem com um presentinho, aquela coisa de segura na mão para entregar o presentinho, irmão, que isso? Aí depois passou a ficar zangada porque o pastor não recebeu mais. Não atendeu mais. Vigia, irmão. Olha para quem está ao teu lado. Vigia. Vigia. Apesar de ensinar essa submissão da mulher e que está relacionada à honra, o apóstolo Paulo reafirma que o homem e a mulher, a esposa e o marido, são completamente interdependentes, ou seja, um depende do outro. Um depende do outro. O apóstolo esteve pregando incisivamente que a esposa devia ser submissa ao marido e que essa atitude fosse demonstrada publicamente quando o povo de Deus se reunisse para adorar. Eu sou de um tempo que a mulher não podia usar calça comprida na igreja, mas fora da igreja as mulheres usavam. Dizia, Deus é onisciente e onipresente, Ele está em todo lugar, Ele vê tudo. Era pecado dentro da igreja, mas lá fora não era. É igual certos rapazes e meninas que se converteram, disseram que receberam Jesus como único Salvador, Salvador, aleluia. Na igreja posa de santinho, mas lá fora vai para rave, bebe, fuma, experimenta que não presta, tem intimidade sexual. Como é isso? Deus só está aqui, só aqui que Ele vê as coisas? É só aqui que o diabo... Olha, é só lá fora que o diabo está olhando? Não. Então Paulo, ele esteve pregando incisivamente que a esposa tinha que ser submissa ao marido e que essa atitude deveria ser demonstrada publicamente, não só quando o povo de Deus se reúne para cultuar, mas também quando faz. Agora então ele explica com igual força que os dois são em Cristo, totalmente ligados entre si, inseparáveis. Paulo em momento nenhum está aqui sendo machista. Esta é uma verdade no aspecto físico, diz o verso 12, mas uma verdade ainda maior no Senhor. Tanto o homem quanto a mulher devem a sua existência a Deus. Tudo vem de Deus, amém, irmãos? A adoração cristã é mais bem expressada quando juntos o casal dá ao Senhor de modo visível a glória de suas próprias vidas interdependentes. E aí lá no versículo 13 a 15, Paulo encerra a discussão voltando à questão da natureza. O que ele deseja destacar é inegável: Deus fez o homem e a mulher diferentes. Sem dúvida existem muitas convenções culturais quanto ao papel, ao trabalho e aos direitos do homem e da mulher que precisam ser aprimorados ou rejeitados. E como Criador, entretanto, o plano de Deus é que os homens e mulheres tenham funções diferentes, embora complementares. Aqui eu vou fazer um parênteses para te chamar a atenção para uma coisa. Eu ainda vou me reunir com todas as jovens e mulheres dessa igreja para a gente ter uma conversa franca à luz da Bíblia. Porque, meus irmãs queridas, agora eu vou falar com as mulheres. Só quem é mulher, faz assim. Tem alguém com dúvida? Não levanta a mão não. Só quem é mulher, levanta a mão aí. Joia. É com você que eu vou falar agora. Preste atenção nisso. Você disse que você crê em Deus. Você crê em Deus? Hein?
Você diz que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para você? É. Então você tem que decidir qual é o modelo que você deve seguir e por ele viver. Porque quando você veio para Jesus, e mesmo que você tenha sido criado num berço evangélico cristão, você é bombardeada o tempo todo, foi e continua sendo, para você ter uma identidade independente do homem. Você foi criada, você foi programada por essa sociedade que está aí, e pela sociedade da geração minha, a geração da minha mãe, a geração da Zete. Não foi da mãe da Zete, mas da Zete para cá. Vocês foram e têm sido doutrinadas por esse mundo, que é o mundo, sistema que rege a sociedade, para vocês serem iguais ao homem. E vocês não param para analisar o contexto sociocultural e histórico que influencia vocês para quem vocês são e como vocês pensam à luz desse mundo que está aí. Por isso que tem tanto problema no casamento, por isso que tem tanta briga e discussão. Aí dizem as feministas e algumas outras não feministas que se julgam não serem feministas, para dizer assim, mas os homens estão todos bananas. Mas você precisa conhecer o histórico, você precisa conhecer a história, você precisa conhecer o contexto sociocultural e histórico, para saber por que muitos homens hoje estão banana encostados. Porque Satanás trabalhou fazendo com que o sistema que rege a sociedade levasse o homem a perder autoridade, levasse o homem a perder proeminência, levasse o homem a perder a sua posição que Deus fez para ser, e que você viesse a ser levada para buscar ter o que ele tem, o que ele tinha, e ser como ele, exatamente como Satanás fez com Adão. Quando ele virou para Eva, não foi para Adão, ele disse, Deus sabe que o dia que você pegar desse fruto e comer, você vai ficar igual a ele, sendo quem ele é. Você vai ser Deus como ele, autossuficiente, você vai ser igual a ele. Veja que a Bíblia foi escrita há milhares de anos, esse texto foi escrito há milhares de anos, e ele relata que essa tentação não foi para o homem, foi para a mulher. Então você tem que ser empresária, então você tem que ser uma profissional de destaque, então você tem que ser uma pessoa que tem trabalho, função e renda. E eu quero te perguntar, você quer isso, mas você também quer ter casamento, você quer ter família e você quer ter filhos, e os seus filhos serão criados por quem? Lavar louça, lavar roupa, cozinhar, isso é papel pequeno, isso é papel indigno, isso é papel para pessoas que não têm formação como você tem. Aí você quer contratar uma outra mulher para fazer isso por você, e os seus filhos vão ficar aos cuidados da professora na escola que está ensinando homofobia, está ensinando ideologia LGBT, marxismo, sexo, e suas crianças estão crescendo para se tornarem pessoas desestruturadas. A gente está vivendo num contexto que não tem como voltar atrás agora, porque isso que foi construído pelo diabo através dos seres humanos que se deixaram levar por isso e pela omissão dos crentes. Quantas são as mães que entram na minha sala chorando, dizendo, pastor, eu não sei o que fazer com meu filho. Claro, você teve que trabalhar, sair de casa para trabalhar, para compor renda, porque o que o seu marido ganha não é suficiente. Sabe por quê? Porque existe um contexto social, histórico e econômico. Os homens foram perdendo posição para que as mulheres que recebendo menor salário pudessem trabalhar fazendo o que eles faziam. Colocavam mais mulheres trabalhando, desocupando os homens.
Até hoje, dizem as pesquisas, os homens ganham mais do que a mulher. Então, para quem é mais interessante empregar? O empregador empregar quem? Homem ou mulher? Porque se mulher eu posso empregar recebendo menos e fazer tanto ou mais do que o homem faz. E quem cuida da família? Você é ensinada pelo mundo. O que é o mundo? Sistema que rege a sociedade. E que esse sistema que rege a sociedade está sob o domínio de quem? A Bíblia diz que é quem? Do maligno. Então o mundo diz para você que você ficar em casa cuidando da sua casa, do seu lar, do seu marido, do seu filho, da sua família, isso não é digno de honra. Você é um capacho. Eu ouvi muito isso e não foi de uma mulher só não, para que ninguém pense que eu estou falando de A ou de B. Eu ouvi isso de várias mulheres. Você vê a Marisa, mulher do Lula, ela tem boca e nem fala, ninguém nem pergunta nada para ela. Ela era a mulher do Lula, mas ele chegou a ser presidente da República, não chegou? Vamos esquecer todas as besteiras que ele fez, que ele até chegou a fazer algumas coisas boas, sim ou não? Eu votei nele 2 vezes. Mas lembra da Marisa, que agora é a culpada de tudo? Está morta, né? Agora a criminosa é ela, não é ele. Mas que bom que ele está na cadeia, porque os crimes estão aparecendo. Mas ela tinha boca e não falava. Falam agora da mulher Ivana Trump, mulher do Trump. Olha para a mulher do Trump, linda, novinha. Ela sabe o que é troféu para ele. Já viu como é que ele anda? Ele anda assim na frente e ela traz. O americano é assim, não é o Trump. O americano é assim. A cultura do americano é diferente. Se você vai olhar, se você for olhar, os outros presidentes da República não eram muito diferentes. É a cultura do americano. Agora, você conhece a cultura do americano? E tudo vira propaganda feminista e outros istas. Irmã, você tem que decidir sob que sistema você quer viver. Porque Jesus diz que a gente tem que ser sal e luz. Ser sal e luz significa ser diferente. Você pode continuar construindo uma dificuldade no relacionamento conjugal, porque você antes queria casar, você queria constituir uma família, você queria ter um lar. Aí você casou com um homem que é homem, ele é macho. Mas você quer ser macha? Você quer falar da mesma altura que ele? Você quer ter a autoridade que ele tem dentro de casa? Eu que te pergunto, é gostoso, é legal trabalhar numa empresa em que você tem 2 chefes? E você não sabe para qual dos 2 você vai e a qual dos 2 você obedece primeiro? E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus de ordem. Sabe o que significa ordem? Quando alguém quis cantar de galo lá em cima, ele mandou o cara para baixo. Ele diz: aqui quem fala mais alto sou eu, aqui quem tem autoridade sou eu. Eu não divido a minha autoridade. Você já leu na Bíblia? A minha glória eu não divido com ninguém. E Deus estabeleceu Cristo como cabeça do homem e o homem como cabeça da mulher. Não é para ser o machão, não é para fazer dela capacho. Como eu disse, hoje a gente está vivendo uma realidade que não tem como a gente pegar e vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, tudo quando é mulher crente vai ser diferente. Todo mundo sai dos empregos, as mulheres todas pedem demissão, vão ser esposas, vai ficar devendo a todo mundo, vai ser uma desgraça. Por quê? Porque se contar só com o salário do marido não vai dar conta não. Mas quem construiu isso? Você precisa conhecer o histórico e o contexto histórico, social e econômico, porque quem não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros. E é por isso que as mulheres acham lindo Ana Maria Braga, que vai lá toda linda, toda produzida por 500 mil
cirurgias plásticas, com a grana que ela tem, né? E o louro José, que nunca fez cirurgia plástica, porque ele é o cara, não é assim? E ela é maravilhosa, ela cozinha maravilhosamente bem, parece que ela é dona de casa. E aí você pega e olha, acha aquilo lindo, mas você pensa assim: vou chamar a mamãe, mamãe, assiste a Ana Maria aí, olha essa receita. Aí fica para a mamãe, né? Porque você, cuidar da família, porque é isso que o diabo quer, que a mulher viva o papel do homem. E sabe o que? Com isso, gera conflito, gera crise, gera problema conjugal. Por que gera problema conjugal? Porque, meu amado, se eu sou líder e Deus fez o homem com essa designação, tem homem aqui? Tem homem? Deus fez você para ser macho. Agora, só as mulheres olhem para ele e digam assim: macho não é machista. Fala aí com vontade, mulher. Faz com coragem. Porque não tem nada demais, meu irmão, você chegar em casa, comer e lá lavar teu pratinho e teu garfo. Tá bem? Nada demais, irmãozinho. Não tem máquina de lavar em casa, não. Lava tuas cuecas. Ué, o cara tem hemorroida, ainda vai fazer a mulher ficar lavando o borrão dele? Não tem máquina de lavar? Vai lavar tua cueca. E outra, não larga pendurado lá na torneira do chuveiro, não. Não quebra tua mão pendurar ela lá na corda. Problema nenhum, meu irmão. Depois você quer, olha, tua mulher trabalha fora para te ajudar. Você não pediu, mas é o contexto. É o contexto. É a realidade que a gente vive hoje. O ideal é que a mulher ficasse sendo esposa. Mas hoje, se tem que trabalhar, meu irmão, irmã, se tem que trabalhar fora para compor renda. Que tem mulher que o esposo consegue, com a sua renda, dar a ela uma condição digna de ter a sua função preservada de esposa, mãe e mulher, dona de casa, mas continua insistindo, beliscada pelo diabo, a que tem que ter o seu e tem que ser. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Quer bater contra a faca? Esmurra a ponta, vê se vai doer. Agora, irmãozinho, você casou e você não dá conta do recado, porque você sozinho financeiramente não comporta, e a sua mulher trabalha. Então, expressa amor pela sua mulher. Nada demais você lavar um banheiro de vez em quando. Nada demais jogar o lixo fora. Se você, irmã, é sustentada pelo teu marido condignamente, não queira transferir para ele a sua responsabilidade. Você viu lá o que o pastor falou? A lavar essas cuecas. Você é dona de casa, é sustentada condignamente, ainda tem uma máquina de lavar? Vai lavar a cueca dele na máquina de lavar. Vai ser esposa. Vai honrar teu marido, que sai de casa para trabalhar e volta. Você está lá no salão fazendo as unhas, ou com a manicure que vai na tua casa, enquanto ele está queimando a cabeça, sofrendo as pressões e opressões do dia a dia. Não queira inverter o papel. Não dê lugar ao diabo. É por isso que há tantos problemas conjugais hoje. Chega de noite e ainda se sente no direito de vestir calça comprida e dizer fechado para balanço. Está pensando o quê? Você não jogou lixo fora hoje?
A vida do homem em sociedade pode tê-lo levado a vivenciar situações em que os papéis do homem e da mulher estão parecidos, irmãos, mas isso se deve ao sistema que conduz a sociedade à incorrupção do padrão criado por Deus para a função de cada um. A função de cuidar dos filhos é da mulher. Isso é criação de Deus. Podem me chamar de machista, todas as feministas que tiverem, porque feminista vai para o inferno, para mim vai. Porque feminista é contra Deus, não aceita o que Deus criou. Se não vai para o inferno, porque vai se converter antes de morrer, vai viver um inferno aqui na terra, porque nunca vai conseguir ter um casamento realizado. Já estamos tão corrompidos pelo padrão estabelecido pelo pecado na sociedade, presente também na mente do cristão, que falar sobre isso é espinhoso para todo pastor, e se submeter a ser chamado de machista. Mas eu já estou acostumado, e não vou deixar de pregar a verdade, porque momentos como esse que eu vivi ainda agora atrás, de alguém vir aqui depois de algum tempo para dizer: eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque eu não te ouvi, pastor, paguei o preço por isso, e hoje venho aqui reconhecer e pedir perdão. Isso não me faz me sentir assim, não, mas é exemplo e testemunho para a igreja. Deus sabia que você ia vir domingo passado aqui, Deus sabia que hoje eu ia pregar essa mensagem. Não ia ser domingo passado, era hoje. Cada ser humano deve dar glória a Deus, sendo que Deus planejou que ele fosse. O homem deve ser verdadeiramente masculino, a mulher verdadeiramente feminina, sem permitir que estereótipos ditem nossas percepções, mas antes baseando nossa compreensão sobre o que significa ser plenamente humano em Jesus Cristo, um modelo perfeito. Esse princípio nos fará cuidadosos, evitando que passemos do limite em relação à questão do unissex. Jesus é Deus, Ele era Deus encarnado, amém? Amém? Mas Ele obedeceu, Ele se submeteu, e Ele foi honrado, está sentado à direita do Pai, é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Esse princípio nos fará cuidadosos, evitando que passemos desse limite em relação à questão do unissex. Só se experimenta a plenitude do culto cristão quando cada homem e mulher criado e remido por Deus permite que a sua humanidade seja expressa de acordo com o padrão divino. Olha para quem está do teu lado, é homem ou mulher? Diz aí: Deus te fez de um jeito, e para ser de um jeito, não queira ser diferente disso. Já pensou banana querendo ser abacaxi? Para e pensa. Imagina laranja querendo ser melão. Deus te fez de um jeito e para ser de um jeito. Se quiser subverter isso, vai dar errado, não vai dar coisa boa. Esse princípio nos fará cuidadosos, vai nos ajudar, vai nos abençoar. O que aprendemos com o apóstolo Paulo, queridos, é que a mulher cristã deve se vestir de modo honroso, se portar de modo honroso, não apenas no culto cristão, mas onde quer que ela esteja, e que com isso se dê ao respeito em honra a Deus e ao seu marido. Olha como o mundo, o que é o mundo? Sistema que rege a sociedade, que está sob o domínio de quem? Do maligno. Olha como a coisa está. A mulher, antigamente ela não tinha CPF. Quem é do tempo que a mulher não tinha CPF? Eu. Quando garoto, quando adolescente, mulher, o CPF da mulher era o mesmo do homem. Eu quero te perguntar, a mulher casa com o homem, ela tem uma certidão diferente de casamento, só dela? Não? É uma só. Não é isso? Pois é. Mas a mulher tem que ter o seu próprio CPF. Tudo bem, existe todo um contexto, mas vamos lá. Aí a mulher passou a ter só o seu próprio CPF. A casada que eu estou falando passou a ter seu próprio CPF, né?
Qual foi o próximo passo? Do maligno que está ditando como a sociedade deve se comportar. Qual foi o próximo passo? A mulher casa e ela não usa o sobrenome do marido. Ela pode escolher não usar o sobrenome do marido. E aí virou moda preservar o sobrenome do papai, o sobrenome de solteiro, o nome de solteiro. O que significa isso? Desonra para com o marido com quem casou. Qual é o contexto espiritual, moral, ético, quando a mulher casa, adotar o sobrenome do marido? A palavra de Deus diz: e serão ambos uma só carne. E quem foi que Deus fez primeiro? Quem? A mulher não tinha identidade porque ela não existia. Depois disso, não satisfeito, qual foi o próximo passo que o maligno que rege a sociedade e dita como ela deve se comportar trouxe? É que agora o homem pode tomar o sobrenome da mulher. E o que significa isso? Tirar do homem a masculinidade dele. E o que é que a sociedade hoje, e o que é que nós estamos vivendo ainda agora, mas a partir de janeiro, aleluia, isso vai ser diferente. Até agora, o que é que a gente tem vivido? Que o menino e a menina, quando cresce, o menino pode aprender, ele deve aprender, que ele pode escolher viver como uma menina ou como um menino. É assim ou não é? Tudo isso é um plano muito bem engendrado por quem? Por aquele que rege a sociedade, e o nome dele é maligno. O papel dele é roubar, matar e destruir. A gente só entende as coisas quando a gente vai estudar. Pois Jesus disse: conhecereis a verdade, a verdade vos... A verdade nos liberta da ignorância, do eu não sabia. O ensino apostólico deseja que no culto nada haja que impeça que o cristão dê glória a Deus, evidenciando a sua libertação para adorá-lo e glorificá-lo. E uma irmã vestida de forma sensual, com aquela blusinha que mostra o sutiã por baixo, com aquela calça leg que marca todo o seu corpo e mostra como ela tem um bumbum bonito, ou com pernas grossas, ela não está contribuindo para que o culto seja um culto que Deus se agrada. Por isso Paulo insiste com os coríntios: não ignorem os sinais óbvios da criação e da natureza. Deus nos fez assim. Não façam pouco caso de todas as regras de bom senso e da decência em seus cultos, mas que ele seja centralizado em Cristo e glorifique a Deus. Irmãos, sempre existirão cristãos ou pessoas que se dizem cristãs que gostam de discutir, e havia muitos deles lá em Corinto, como nós vemos no verso 16, tal como em nossos dias, quando há aqueles que dizem: eu sempre fui assim, eu sou desse jeito aí, e não será agora que eu vou mudar, na altura do campeonato. São chamados crentes Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. São pessoas que não foram verdadeiramente transformadas. Precisam de libertação. Precisam se render ao senhorio de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que passar a ser Senhor da sua vida. E precisam se deixar ser transformados pela renovação do seu entendimento. E a palavra de Deus diz: para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus é para nos fazer abençoados. Pense sobre isso e decida, minha irmã, quem você será à luz da palavra de Deus. Porque esse problema lá em Corinto é um problema nas igrejas ainda hoje. Lá era se a mulher cristã nova convertida
tinha ou não tinha liberdade para andar sem véu dentro da igreja, mostrando os cabelos. E numa igreja que não tinha nem ordem no culto, com as suas atitudes sensualizava, provocando os irmãos a levá-los a ter pensamentos inadequados para a preservação da sua santidade e de um culto que Deus recebesse por corações puros e mãos limpas. Reflita sobre isso. Você pode escolher viver pelo mundo, o sistema que rege a sociedade e que é manipulado por Satanás. Pois a palavra de Deus diz que o mundo está sob o domínio do maligno. Ou você pode voltar-se para o padrão bíblico, padrão de Deus. Não queira ser quem Deus não fez você para ser. Se você pode, se o seu esposo pode te proporcionar, você quer ter filhos, você está casado e quer ter filhos, se teu esposo pode te proporcionar condições para que vocês tenham uma vida digna e sustentar os seus filhos, seja esposa, seja mãe. Não existe no meu conceito, eu estou falando agora eu estou falando do Cláudio, eu estou falando do Cláudio, não existe papel mais extraordinário do que o de ser mãe e conduzir os seus filhos com educação, com disciplina, sendo exemplo para eles, exemplo de abnegação. Há um ditado muito certo que diz: ao lado de todo grande homem tem uma grande mulher. Uma mulher que pode até não ter muita expressão na literatura quando falam daquele homem, nos registros históricos quando falam daquele homem, mas que seria de Davi se ele não tivesse uma esposa que cuidasse dele, que teria sido de José se ele não tivesse uma esposa que cuidasse dele. Jesus teve uma mãe que cuidou dele. E aquelas mães que insistem, ou aquelas mulheres que insistem em ter filhos, ir trabalhar para ajudar o marido a dar tudo que o filho precisa, vai dar tudo de material que ele precisa, menos o que ele precisa. Ele precisa de você, mãe. Ele precisa de você, mulher, para ser mãe dele, para conduzi-lo. Mas se você já fez a besteira de ter filhos sem primeiro se organizar para ser mãe, agora o preço é alto. Porque você agora tem que zelar não apenas para ser esposa e não perder teu casamento, você também tem que zelar para ser mãe e não permitir que o mundo venha destruir o seu filho no futuro. E é isso que Satanás queria, que você, mulher, ficasse tão dividida, que você, almejando ter as coisas que você quer tanto ter, o cabelo que você quer ter, as unhas que você quer ter, as roupas que você quer ter, os calçados que você quer ter, as bolsas que você quer ter, as coisas que você quer ter, seus filhos fiquem sem ter o que precisam ter. A gente está vivendo nessa realidade. Então, para você que é jovem, você que ainda não tem filho, você que já casou, mas não tem filhos, não queira ter filhos sem ter as condições para dar aos seus filhos a você, para se dar a eles. Se você não tem condições de casar, você está aí apaixonada por um rapaz, ele não tem condição de sustentar nem a ele, e você está pensando em casar, e casar logo, pensa bem, porque você vai ter que trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Mas lembra, Deus fez o homem para ser cabeça,
E bem pode ser, minha irmã, que teu marido, para não destruir o casamento, tem suportado a sua arrogância, prepotência, insubmissão, rebeldia, materialismo, consumismo, compulsão, se fazendo passar por banana por causa da personalidade difícil que você tem. E as coisas não continuarão bem para você. Então recebe um conselho que vem da parte de Deus. Senta com seu esposo, reconheça os erros que você tem cometido por estar tomando o lugar dele na posição em sua casa, porque a Bíblia chama o homem de sacerdote do seu lar, não chama você de sacerdotisa. E isso não é machismo, isso é um princípio de honra que está estabelecido por Deus no universo e registrado nas páginas sagradas da Bíblia. Construa um lar abençoado, abençoador. De que adianta a gente conquistar tanta coisa material que a gente vai morrer e vai ficar aqui, mas os nossos filhos, eles prosseguirão. Quem serão eles no futuro? A minha filha que está lá em Israel estudando, e que eu tiro de mim e tiro da minha esposa para dar para que ela tenha, além da atenção e do carinho. Talvez eu morra e não vá ver os meus netos que ela me dará, mas se eu fizer com amor, com carinho, dedicação, me dando e me entregando por ela, assim como minha esposa, mas sobretudo minha esposa, porque eu tenho tanta coisa na minha cabeça, eu vou morrer talvez sem ver, mas ela dará continuidade como uma mulher de Deus que fará diferença na sua geração e os seus filhos também. E é isso que importa, porque o carro vai ficar aí, o barco ficará aqui, mas meu relacionamento, o que de mais precioso eu tenho, é o relacionamento que eu vivo hoje, que eu usufruo hoje e que eu construo para amanhã.